Bom dia, igreja, mais uma vez. Vocês estão com frio? O Ivânio estava ali do meu lado falando, meu pé está gelado. E eu falei assim, eu acho que não é só o teu, não. Estava muito frio. Mas são os primeiros frios. Depois a gente acostuma. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel. Daniel, bem conhecido nosso, capítulo 2. As crianças conhecem de cor essa historinha, esta visão de Nabucodonosor, este sonho interpretado por Daniel. E depois de esclarecer ao rei o significado do seu sonho, desfilar diante do rei os impérios e reinos que haveriam de ter lugar neste mundo, encerra o capítulo 2, no verso 44, quando Daniel diz assim: mas, nos dias destes reis, passados estes reis todos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e quebrará todos estes reinos, mas este reino subsistirá quanto tempo? Para sempre. Na noite do dia 23 de abril de 1971, os habitantes de Saint-Jean-Vianney, no Quebec, ouviram um barulho muito forte, um grande estrondo que parecia vir debaixo de suas casas, um ribombo, na verdade. Algumas pessoas se assustaram, saíram para a rua, olharam para todos os lados, mas não encontraram nada de errado. Voltaram para dentro de casa. Alguns olharam pela janela para ver o que estava acontecendo, mas ninguém encontrou nada de anormal e continuaram a sua vida tranquilamente. Alguns até examinaram os alicerces das suas casas para ver se estava tudo bem. Eles não imaginavam que a terra embaixo de suas casas estava se dissolvendo. Isso mesmo, dissolvendo. O solo naquela região do Quebec é composto de argila, com bolsões de areia, e aquela areia embaixo das suas casas se misturou com água e começou a formar uma correnteza, um pequeno rio subterrâneo, começou a rolar para o rio Saguenay, que fica ali uns 5 quilômetros de distância. Dentro de alguns minutos, as suas casas foram submersas e levadas para o rio. 38 casas, 31 vidas. E os sobreviventes desse desastre começaram então a lembrar alguns acontecimentos que haviam tido lugar dias antes. Alguns disseram verdade. Haviam surgido rachaduras nas principais ruas da cidade. Era isso. Aquelas rachaduras estavam indicando alguma coisa, mas como que nós não percebemos? 2 autopistas da cidade tinham sofrido um rebaixamento de 13 centímetros, mas ninguém pesquisou a causa. E logo se acostumaram com aqueles problemas todos. Um homem percebeu na primavera que a sua casa havia baixado 20 centímetros em relação ao nível da rua. Mas depois de alguns dias, ele considerou isso normal. Outros relataram que tinham verdade, nós ouvíamos barulho embaixo de nossas casas, mas não se importaram muito com isso. Até que chegou o dia 4 de maio, demasiado tarde para interpretarem o que significavam aqueles sinais todos, demasiado tarde para salvarem a sua vida. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, muitos serão tomados de surpresa. Por quê? Por ignorarem os sinais de advertência enviados por Deus, vistos na terra
no mar e no céu. Eu gostaria de começar este sermão fazendo uma pergunta. Estaria acontecendo alguma coisa no nosso mundo de hoje que mereceria a nossa análise, nossa compreensão? Quando abrimos o livro de São Mateus 24, alguns evangélicos dizem que São Mateus 24 é a Bíblia dos adventistas do sétimo dia. Lá no verso 3, nós encontramos que os discípulos preocupados com a volta de Cristo se aproximaram de Jesus e eles tinham uma pergunta. E qual era a pergunta? Dize-nos quando sucederão estas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E lá no verso 6, Jesus começou a dizer algumas coisas já muito conhecidas da igreja. Vocês todos sabem de cor. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vocês têm ouvido falar de guerras? Tem? Tem ouvido falar de rumores de guerras? Ah, mas isso sempre aconteceu. Assim como hoje. No verso 7 diz, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e continua dizendo, e haverá fomes. Ah, mas isso é normal. Mas continua dizendo, haverá pestes. Vocês têm ouvido falar de alguma epidemia? Pandemia? Alguém já ouviu falar disso? A Bíblia fala mais, haveria terremotos, haveriam inundações, e diz aqui o verso 7, isso em vários lugares. E o verso 8 diz que isto é apenas o princípio das dores. Lá em São Mateus, capítulo 12, o verso 21, tem uma profecia que passa batido da maioria dos adventistas. Nós pouco falamos de Mateus, capítulo 12, verso 21. Abra a sua Bíblia, São Mateus 12, verso 21. Eu vou pedir para o pessoal lá do som preparar lá uns slides que eu preparei. Impressionante essa profecia. Depois de falar algumas coisas ali, o verso 21 do capítulo 12 de Mateus termina dizendo, filhos que se levantarão contra os seus progenitores e farão o quê? E os matarão. Filhos Por que essa profecia foi feita para o futuro? Levantarão, está no futuro. Porque nos dias de Jesus, essa situação não era comum. Não era comum acontecer. Não há nenhum relato na Bíblia de que filhos tenham se levantado contra seus pais, contra sua mãe, para os matarem. E é por isso que a profecia se refere ao tempo do fim, quando Jesus disse, filhos que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Vamos ver se tem um slide aí o primeiro. Este caso chocou o Brasil quando aconteceu pela primeira vez. Foi 31 de outubro de 2002, ou seja, já fazem 22 anos. Por que esse caso se tornou tão emblemático? Porque não era comum acontecer. Não estávamos familiarizados com esse tipo de crime. Filhos matarem pais, filhos se levantarem contra os seus progenitores e os matarem, e o Brasil ficou chocado e se comenta até hoje. Mas logo o ser humano ele vai se acostumando com a tragédia e começa a achar tudo normal. O primeiro caso chocou bastante. Mas teve mais. Jovem mata os pais por proibirem ele de fazer uma tatuagem no Vale do Paraíba. Olha a data ali. 25/10/2023. Esse caso já não repercutiu tanto. Porque nós, seres humanos, temos a condição de ir nos acostumando com as coisas. E já achamos tudo normal. Mas não foi só isso, teve mais. Filho confessa à polícia que planejou a morte dos pais há 2 meses. Eu anotei a data aqui.
dia 25/10. E a razão aqui é simples, porque os pais o proibiram de fazer uma tatuagem. Motivo mais do que justo, para se causar grande indignação no filho. Adolescente de 16 anos mata pais e irmã a tiros dentro da casa na zona oeste de São Paulo. Olha a data. 20/5/2024. E aqui é porque o pai e a mãe cometeram o absurdo de privá-lo do seu celular. Adolescente é apreendido por matar os pais a martelada e depois atear fogo ao quarto. Olha a data. 24/5. E qual era o motivo dessa vez? Diz que nutria ódio pelo pai e pela mãe. Interessante que eu anotei mais dois slides que não estão aparecendo aí, eu vou apenas mencionar. Recentemente ele matou o pai, a mãe e o irmão, e a razão era simples, porque o proibiram de ir à aula de jiu-jitsu. E na delegacia, ao ser questionado pelo delegado, não estava arrependido, falou apenas que faria tudo novamente. Mateus 12:21. Filhos há que se levantam. Oi? Desculpem, estão me corrigindo aqui. Capítulo 10, verso 21. Devo ter anotado errado. Não era comum isso nos dias de Cristo. Isso não era comum nem nos meus dias. Olha que eu não sou tão velho assim. Já tenho mais de 30 anos. No final dos anos 60, eu fui diretor de escola por muitos anos. No final dos anos 60, as escolas e universidades do mundo inteiro foram tomadas por uma onda de motins e desordens que levaram muitos diretores a abandonarem seus postos. E parece que aquela onda voltou com mais intensidade ainda. Eu não sei em qual escola e qual universidade estão os filhos de vocês. No âmbito político, o fenômeno é semelhante. Nós estamos aí para enfrentar uma nova eleição. Durante as campanhas eleitorais, os candidatos julgam ter sabedoria e coragem suficiente para resolver todos os problemas do mundo. Mas quando são eleitos e enfrentam a realidade, se demonstram tão incapazes quanto os seus antecessores. Mas isso aqui nas nações subdesenvolvidas e nas nações desenvolvidas. O que fazem elas? Armazenam bombas atômicas, bombas de hidrogênio. Nós estamos no meio de uma guerra na Ucrânia e eu fico observando dia a dia as armas que estão sendo usadas. Foguetes intercontinentais, mísseis de cruzeiro, mísseis supersônicos, com capacidade nuclear, e uma grande quantidade de gases letais e venenosos, todos os dias, são ameaçados que serão lançados. Mas a Bíblia diz, isso é só o princípio das dores, ainda não vimos o pior. Em 1968, foi lançado um livro, Unless Peace Comes, a menos que a paz venha. 16 cientistas, naquela época, faziam uma predição do que seriam as guerras do futuro. Não tínhamos as armas que temos hoje. E nessa previsão para as armas do futuro, eles apontavam para a guerra nuclear, que não era conhecida nos seus dias. Falavam da guerra bacteriológica e falavam também da guerra geofísica. E alguém falava que poderia, no futuro, serem empregados robôs na guerra.
Interessante que eles não falaram de drones, porque não conseguiam prever que pudessem se utilizar drones. Nem era conhecido drones, nem existia drones. Muito menos para a guerra. Os drones surgiram com a ideia maravilhosa de fazer fotografias e filmagens. Mas olha esse instrumento aí, essa geringonça. Esse é um drone moderno. Está sendo usado na guerra da Ucrânia, fornecido pelos Estados Unidos. Os cientistas do Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos não conseguiram prever isso. Esse objeto ele tem capacidade para carregar até 4 mísseis Hellfire, 2 mísseis e 2 bombas guiadas por laser, uma bomba GBU-38, um radar de abertura sintética, uma câmera infravermelho para enxergar à noite, um radar marítimo e um pod de inteligência eletrônica. Falaram que haveriam de se empregar robôs na guerra, e essa notícia aqui é quentinha, foi essa semana. A China surpreendeu o mundo com o seu novo brinquedinho para aparelhar o seu exército, o chamado cão-robô Sniper. Aqui está o cão-robô. Esse cão-robô, ele se movimenta, ele consegue se abaixar, se levantar, pular, dar marcha ré. E ele consegue carregar um fuzil semiautomático com precisão a laser. E ele pode operar por 2 a 4 horas com a bateria que possui. O mundo de hoje tem pelo menos 12.700 ogivas nucleares. Há ao menos 100 bombas nucleares espalhadas pelo mundo. Aí tem uma ideia dos países que possuem bombas nucleares. Mais de 100 bombas nucleares estão espalhadas pela Europa, operadas pelos Estados Unidos. Para você ter uma ideia desta bomba nuclear, esta bomba que foi lançada, aí fala 75 anos, mas eu acho que já fazem 78 agora. 77 anos. Essa bomba foi lançada sobre Nagasaki, sobre Hiroshima e sobre Nagasaki. Esta bomba, ela possuía 16 toneladas, 16 quilotons de TNT, de explosivos. 6 de agosto de 1945, o avião Enola Gay, um bombardeiro B-29, pilotado pelo coronel Paulo Tibet, sobrevoava Hiroshima, 9,5 km de altura, quando soltou esta bomba Little Boy, que explodiu a mais ou menos 600 metros do solo. 8 horas e 14 minutos era um dia de sol em Nagasaki, em Hiroshima. 8h15 era um inferno. 200.000 pessoas teriam morrido em alguns minutos. Essa era uma bomba pequena, 16 toneladas. As bombas nucleares de hoje, elas variam entre 1 quilotons de explosivo a 400 quilotons. Um pouco mais potentes. Essa aí possuía 16 apenas. As bombas de hoje, as mais potentes, são capazes de carregar 400 toneladas de explosivos. Falando da guerra geofísica, o professor Gordon MacDonald, do Instituto de Geofísica e Física Planetária da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, afirma que no futuro os homens serão capazes de inundar
as principais cidades litorâneas de seus inimigos, de um país escolhido no mapa do mundo, através da guerra geofísica. Ele fala também que será possível no futuro não apenas alterar as costas marítimas dos países inimigos, também será possível desencadear sobre eles furacões e terremotos incontroláveis através da guerra geofísica. E eu volto a perguntar: onde está o homem com conhecimento? Onde está o homem com conhecimento, sabedoria e capacidade para impedir esta tamanha calamidade? Há muitos anos atrás se criou a ONU com seus meios diplomáticos, a fim de preservar a paz e impedir a guerra. Mas hoje vemos que a ONU pode fazer muito pouco, ou quase nada. A delinquência piora a cada ano, o desrespeito à lei se espalha pelo mundo, o crime aumenta descontroladamente. As pessoas constroem muros, compram cadeados pesados, instalam sofisticados sistemas de alarme para se proteger. Mas parece que nada resolve. O consumo de drogas virou uma epidemia mundial, uma pandemia. Falando das condições que haveria no mundo antes de sua volta, Jesus comparou as que existiam antes do dilúvio. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, verso 5. Jesus disse que antes de sua volta, o mundo se tornaria como foi, moralmente falando, como foi anterior ao dilúvio. Como era a terra antes do dilúvio? Gênesis 6, verso 5. O que diz aí na Bíblia de vocês? A terra estava corrompida à vista de Deus, diz a Bíblia. E o verso 11 diz que a terra encheu-se de violência. Antes do dilúvio, a terra estava corrompida à vista de Deus e encheu-se a terra de violência, diz a Bíblia. E Jesus disse: será assim? Exatamente antes da volta de Jesus, será assim. Parece que aqueles dias voltaram com mais intensidade ainda. A decadência moral é assustadora. A liberdade total trouxe a corrupção total e um dilúvio de livros, revistas e novelas indecentes. No passado, quando eu era diretor de escola, a gente ficava preocupado com a banca de revistas indecentes que eles colocavam perto das escolas. E a gente vivia patrulhando o perímetro escolar para expulsar dali os vendedores de revistas indecentes para os adolescentes. Mas como que nós lutamos hoje, Sumara? Se a internet, a televisão trouxeram para dentro de nossas casas não só sites, mas aplicativos, jogos, filmes, dentro do nosso lar. Como impedir isso? Como expulsar o vendedor de revistas da banca de revistas da esquina? E nós nos sentimos impotentes diante de tudo isso. E eu volto a perguntar: de onde virá socorro? Vocês acham mesmo que surgirá algum político? Algum pensador? Vocês acreditam que surgirá algum filósofo, algum cientista capaz de deter a decadência moral? Ou então, vocês acreditam que surgirá alguma nação, alguma ideologia, alguma corrente filosófica? Vocês que estão aí na universidade, que são professores, que são alunos universitários, vocês acreditam que surgirá alguma nação, alguma ideologia, alguma corrente filosófica capaz de oferecer alguma esperança? Há muito tempo atrás, os chineses acharam que sim. Chamavam-no de Mao, consideravam-no seu libertador, cantavam-lhe o nome pelas ruas da China como se fosse um deus. Mao, 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 gritavam os chineses empolgados. Mas Mao Tse Tung morreu
sem conseguir fazer muita coisa. Na Índia teve Gandhi, sem dúvida um grande homem. Inspirou muitos a crerem nele, mas também morreu e ninguém lhe preencheu a vaga. Na França surgiu De Gaulle, na Inglaterra Winston Churchill, nos Estados Unidos Lincoln, Roosevelt, mas todos já morreram e não podem mais prestar auxílio. Olhando para os impérios, para os reinos que desfilaram ao longo da história humana, vemos que surgiram grandes e poderosos impérios, mas que nada puderam fazer pela paz e pela melhoria de vida dos seus súditos. Querem ver? Os faraós figuram entre os maiores do mundo antigo. Entre eles Neco, Ramsés II. Mas todos já morreram. E restam deles apenas criptas. Senaqueribe, Sargão, Assurbanipal fizeram o mundo estremecer a partir da fortificada cidade de Nínive no passado. Eram, porém, impiedosos e cruéis e desapareceram do cenário mundial. Os assírios. Nabucodonosor circundou Babilônia de muralhas, aí está a cidade de Nínive. Nabucodonosor circundou Babilônia de muralhas e pensou em transformá-la numa fortaleza de onde pudesse governar o mundo, mas ele pensou apenas no seu próprio engrandecimento e desapareceu. A Medopérsia produziu homens notáveis como Dario, Ciro, Xerxes e Artaxerxes. E aqui na Macedônia surgiu Alexandre o Grande. Este homem estendeu o seu império até a Índia. E segundo a história, morreu infeliz, chorou, porque não havia mais reinos, nem impérios para serem subjugados, para serem conquistados. Roma produziu homens famosos, como Júlio César e o seu sucessor César Augusto. Estes homens consideravam-se deuses e exigiam que os seus súditos os adorassem. Passaram-se 800 anos e surgiu na Idade Média Carlos Magno, rei dos francos. E todo mundo voltou as esperanças para Carlos Magno. Mas ele morreu em 814. No final do século XVIII, Napoleão ocupou o cenário da história, formou um grande exército e durante 8 anos avassalou uma nação após outra. Queriam a Europa unida, o Império Mundial. Mas ele foi derrotado em Trafalgar, em Arbelas, em Leipzig e finalmente em Waterloo, em 1815. Veio a Primeira Guerra Mundial e veio a Segunda e apareceu Hitler. Milhões volveram os seus olhos para ele esperançosos com o seu sonho de raça superior, raça pura, raça ariana. Milhões o seguiram gritando com o braço estendido: Heil Hitler, salve Hitler. Mas o mundo inteiro se volveu contra ele e o destruiu. Voltemos ao nosso texto inicial, Daniel 2, 44. Daniel continua sentenciando: nos dias destes reis, diz Daniel, passados estes reis, passados esses impérios, passados essas tentativas humanas, passados essas filosofias e essas ideologias todas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nós vivemos hoje a época da revolução tecnológica. Eu estou 1 ano usando inteligência artificial no meu trabalho. Parece que não conseguimos viver sem o ChatGPT ou o Gemini do Google. Eles fazem tudo por nós. Proezas espetaculares como canalizar a energia nuclear. Pilotos automáticos guiam foguetes à Lua e aos diferentes planetas com precisão incrível.
Mas esses avanços são capazes de trazer paz e esperança para a humanidade? Não. Porque unicamente Jesus Cristo é capaz de trazer a solução para os problemas do homem. A volta de Cristo para inaugurar o reino da justiça tem sido a nossa bem-aventurada esperança. Jesus prometeu voltar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, prometeu ele em São João 14, verso 1 a 3, prometeu ele aos discípulos, virei outra vez. Em Mateus 26, 64, diz assim: em breve vereis o Filho do Homem, disse Jesus, assentado à mão direita de Deus Pai e vindo nas nuvens dos céus. Falando da volta de Jesus, em Hebreus 10, 35, o apóstolo Paulo fala: ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O Apocalipse se encerra com as palavras inspiradas de João, em Apocalipse 22, verso 20, quando ele diz: ora vem, Senhor Jesus. Os sinais da vinda de Cristo aumentam com frequência e intensidade a cada dia. Os sinais continuam diante dos nossos olhos. Não só eventos destruidores da natureza, grande confusão na política mundial, o aumento dramático da influência do espiritismo, a deteriorização da economia, a desintegração da sociedade, dos valores familiares, a descrença em Deus, o ateísmo se espalha, a criminalidade, a decadência moral, todas apontam inequivocamente para o fim, para o clímax da história do mundo e o retorno de Jesus. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, você tem conflitos familiares, você tem conflitos pessoais, você tem confusão em casa, a confusão no trabalho, a confusão na igreja, a confusão na sociedade. Tudo isso aponta para o prenúncio da volta de Jesus. O célebre líder puritano inglês, Richard Baxter, ele falou o seguinte: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. Vou repetir. É difícil ser cristão? É difícil estar preparado? O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo. Vai perder amigo? Ok. Vai perder dinheiro? Ok. Vai perder uma carreira? Ok. Vai perder a prova? Ok. Vai perder o namorado? Ok. Vai perder o marido? Ok. O céu pagará qualquer prejuízo. Mas nada, diz ele, nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Thomas Moore, o poeta e compositor irlandês, disse: a terra não tem tristeza que o céu não possa curar. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar. Uma menina cristã estava conversando com a sua professora incrédula. E quando a menina falou a história de Jonas, que as crianças gostam, que Jonas tinha sido engolido por um grande peixe, a professora ficou irritada. E ela disse: olha, você acredita mesmo que um grande peixe engoliu Jonas? Nem mesmo a baleia poderia ter engolido Jonas e ele sobrevivido 3 dias no ventre da baleia. Isso é impossível. A menina não entrou em discussão, apenas disse o seguinte: tá bom, professora, tá bom. Quando eu chegar lá no céu, eu vou procurar Jonas e vou perguntar para ele como foi que isso aconteceu, e ele vai me contar todinha essa história. A professora sorriu e disse: tá bom. Mas se Jonas não tiver ido para o céu? A menina olhou para o professor e disse: bom, daí é a senhora que vai ter que perguntar, não é? Uma coisa é certa: você pode escolher não crer, mas você não pode impedir que isso ocorra.
Os planos foram feitos nos céus, de modo que Jesus virá. Então, certamente, como depois de uma noite, vem o amanhecer de um novo dia. E que Deus nos abençoe. Amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei, se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei quem tenho crido,